escrito mais ou menos o seguinte: Marine, a sua ausência é terrível. A escola normal perdeu todo o encanto e não sei como vou passar tão longos dias. Quero que me escreva sempre, para estarmos mais próximos, mesmo nesta distância enorme. Como foi de viagem e como está de férias? Aqui choveu no dia 29 à tarde. Parece que foi de propósito. Responda-me, sim. Vou parar, aguardando longa carta sua. Abraços do Alexandre. Uma semana depois, quando ia levar a resposta ao correio, recebi mais correspondência de Alexandre. Era um envelope pesado, com cartões, carta longa e muitos lamentos e notícias. Dizia ele que a escola normal estava vazia e triste, que a escola normal sem as meninas parecia uma gaiola sem passarinho. Escreveu sobre sua solidão e tédio, sobre as irmãs e as missas, sobre o vazio das férias. Durante todo o mês de julho todo, houve contato entre nós através de cartas, que eram frequentes. Não tive tempo para pensar em passeios, em diversões, em nada. Eu estava ali, eu mesma, com meus problemas. Nem as férias puderam resolvê-los para mim. Aquela distância serviu para fortalecer ainda mais aquela afeição existente entre um sacerdote e uma jovem insegura e carente. Os problemas familiares não me pesaram tanto, passei quase alheia a eles. Porque os meus eram maiores. Não pensei em ir à SN para rever Marcinho. Ele estava com outra e era perda de tempo, ir procurá-lo. Minha tia, certa tarde, foi à minha casa com o único objetivo de me aconselhar. Cuidado, Marine, ando muito preocupada, minha filha, não pense mais em Marcinho. Ele está com outra e vai casar com ela. Quando ele se encontrou com você, já estava com o casamento marcado. Tia Bianca, não se preocupe comigo. Depois de amanhã partirei para a NP. As férias findaram e estou novamente de partida. Quanto ao Marcinho, não precisa preocupar, não penso mais nele. Minha tia não acreditou muito e com toda razão. Nos momentos mais difíceis em NP eu jamais esquecera Marcinho. Mesmo que ele se casasse com outra, eu iria sempre pensar nele com ternura. Desde criança, ele era o dono dos meus pensamentos e uma simpatia assim tão profunda e antiga não morreria facilmente. Jonathan foi, na minha juventude, um parênteses com poucas palavras e muito conteúdo. Só mais tarde a explicação viria, formando uma história completa e profundamente existencial. O último dia de julho estava mais frio que os outros. Despedi-me dos manos, de mamãe, de papai. Chorei muito e fiz tristemente o itinerário entre minha casa e de minha avó. Despedi-me das minhas tias e da vozinha e fui para a rodoviária, só assemelhando-me a um beduíno atravessando o Saara. O ônibus que me levaria para BH chegou atrasado e não pude, como de costume, seguir para a NP, no mesmo dia. Fiquei em casa de uns parentes e, no dia seguinte, segui. Naquela época, a estrada que ligava a MNP não era asfaltada e estava em péssimas condições. O ônibus teve problemas no barro, pois havia chovido muito. Cheguei, portanto, muito tarde à NP. Mesmo assim, segui sozinha e assustada rumo à escola normal. Era meia-noite e ninguém pelas ruas. As palmeiras pareciam sinistras, os cães andavam ligeiros com o focinho colado ao chão. Meus passos repercutiam nos alpendres e na calçada molhada. O frio da natureza estava tão intenso quanto o de minha alma. Tudo fechado e silencioso. Até o vetusto portão da escola normal, ostensivamente fechado. Distante da portaria, não havia possibilidade de comunicação. Saí andando novamente pela Praça dos Coqueirais e finalmente encontrei uma pequena farmácia que se fechava. Pedi ao proprietário que me deixasse telefonar. Imediatamente irmã diretora atendeu e disse-me que já estava descendo para abrir o portão. Pedi desculpas e expliquei o ocorrido. O frio havia me endurecido os ossos, o nariz ardia, os joelhos tremiam.
Se meu pai fosse rico, eu estaria quietinha em casa, em um quarto aconchegante. Não haveria necessidade de viajar para tão longe, sozinha e desamparada. Logo cedo, minhas amigas vieram, curiosas, procurando saber o motivo do meu atraso. Muitas pensaram que eu não fosse mais voltar para o internato. Após a missa, estive com Pi, Jonathan, e perto da sacristia. Ele parecia preocupado pelo meu atraso. Também ele pensou que eu não fosse voltar mais. Nem acredito que você chegou, Marine. Fiquei tão preocupado. Você, na última carta, disse que chegaria dia 31. Problemas na estrada, padre. Psiu, o psiu do Pi. Jonathan saía baixinho, um sopro apenas. Alexandre, diga sempre Alexandre, sim. Como foi de férias? Gostei tanto das cartas, mesmo. E você, o que andou aprontando? Viu o Marcinho? Não fiz nada. Não fui a lugar algum. Não vi. Marcinho. Teve saudades. Daqui? Tentei não ter, mas tive. Vivíamos das migalhas do tempo. Esse tempo que a tudo carrega, que a tudo transforma, que a todos maltrata. Entrei em ritmo de internato, na primeira semana. Logo os trabalhos de didática, as aulas práticas, o amontoar de matéria que irmã Antônia despejava sobre a turma. Uma novidade, porém, chocou a todos nós. Principalmente a mim. Irmã Anta não era mais a responsável pelo internato. Em seu lugar assumiu irmã Elba, nossa professora de didática geral, didática da linguagem, didática da matemática e metodologia. Irmã Elba era minha conterrânea. Filha de família ilustre, tradicional e opulenta. Transparecia em seu gesto essa linha que marca pessoas importantes. No fundo, mesmo, eu nunca simpatizei com irmã Elba e acho que também ela nunca simpatizou comigo. Sempre o choque entre o rico, que se julga grande demais, e o pobre que se sente menosprezado, ridículo e pequeno. Em suas aulas sempre tirei nota 10. Meus trabalhos eram bem feitos, embora eu não gostasse de didática. Era importante, para mim, mostrar à irmã Elba que a riqueza não é tudo. Acima e muito acima, está a inteligência. Durante os momentos em que irmã Elba era obrigada a assistir o internato, eu nunca me aproximava. Suas amigas eram as meninas do terceiro normal e mesmo as outras, cujas famílias eram ricas. Sua presença em nosso meio marcou profundamente a passagem de Pi. Jonathan pela cidade de NP. Orgulhosa e preconceituosa, irmã Elba não o tolerava. Unia-se à turma que falava mal dele e achava que a diretora deveria pedir aos padres que fizessem a troca. Novamente o choque entre o rico e o pobre. Irmã Elba era tão estranha que jamais se notava uma sombra sequer de piedade religiosa ou de espiritualidade em seus atos e gestos. Quando se dirigia a alguém, parecia estar em um pedestal muito alto e um sorriso irônico invadia seu semblante. Por minha vez, eu nunca me coloquei em posição inferior. Continuei a não participar dos jogos durante os recreios, porém, nunca fui me juntar ao grupo que preferia ficar conversando ao redor de irmã Elba. Às vezes, ela passava com a turma e convidava-me. Eu seguia com elas até certo ponto e quando todas se achavam distraídas, eu voltava quietinha. Uma tarde, irmã Elba se aproximou de mim. Marine, não precisa mais ir para a biblioteca. Vou precisar de você na sala de prática. Sim, senhora. Você pode ficar lá, no período da tarde. Sim, senhora. Começo amanhã? Amanhã. O mês de agosto sempre pareceu muito longo, quando eu estudava. É que a saudade e aquele grande desejo de que o segundo semestre voasse faziam com que a gente ficasse tristemente contando os dias. Certa manhã, durante as aulas, ficamos sabendo que a mãe de uma nossa colega externa havia falecido. O funeral seria às 16h30 e nós iríamos. Pobre Reni. Tão meiga,
Tão humilde e tão amiga. Quem nos deu a notícia foi irmã Antônia. Em seguida, fez um breve comentário sobre o sofrimento das pessoas que estão à nossa volta. Fazendo uso de seu belo e rico vocabulário, irmã Antônia discorreu sobre a ausência dos que morrem e o sofrimento dos que ficam, sobre as promessas do Salvador e sobre a ressurreição. Até choramos, pensando na pobre Reni. A tarde estava tristonha, apesar do sol brilhante do céu claro. Seguimos pela rua que ficava à esquerda da escola normal. Quase atrás desta, ao lado de um clube esportivo e de luxuosas moradias, ficava a residência de Reni. Era um porão frio, desajeitado e miserável. Meu espanto foi grande, pois pensava que somente eu fosse uma pobre, digna da caridade alheia. E perceber agora que, dentro do meu segundo normal mesmo, havia uma menina em condições inferiores à minha. Fiquei triste. Reni era tão boazinha, tão calma e tão amiga de todos. Comecei a pensar na injustiça que cobre nosso triste planeta, na miséria, no luxo, na arrogância. Algumas irmãs da escola normal já se encontravam à entrada, todas com seu terço preto nas mãos, rezando. Pensei na pobreza religiosa, que nada tinha da pobreza. Era uma vida cômoda, com tudo preparado e pronto, ao alcance das mãos. Quando dei conta de mim, já estava ao lado da urna da mãe de Reni. Esta soluçava alto, em um canto cheio de caixotes e de vasilhas sujas. Outras pessoas choravam também e, em dado momento, uma das irmãs começou a rezar alto o terço, que todos foram acompanhando. Depois, os soluços aumentaram e se tornaram mais fortes. 4 pessoas pegaram o caixão e foram abrindo caminho entre o povo, e saindo. Nós e as irmãs fomos para perto de Reni e de sua família. Apesar de trazerem sua assinatura ao sobrenome de uma das mais importantes famílias de NP, a mãe de Reni foi sepultada em um cemitério paupérrimo, no morro do S. Achei estranho, mas concluí logo que o importante mesmo não é o sobrenome e, sim, aquilo que a pessoa adquiriu e possuiu de bens materiais. E a pobre família de Reni possuía misérias e sofrimentos. O sol já não brilhava mais, quando descemos as ruas empoeiradas do morro. Todas comentavam decepcionadas sobre a casa de Reni. Ninguém sabia que, entre tantas externas riquíssimas, havia uma coitada tão pobre. Nós, apesar de cristãs e católicas, não entendíamos e não conseguíamos aceitar, como coisa normal, a pobreza. Apesar de tantas aulas teóricas de doutrina religiosa, de tantos ensinamentos, missas e comunhões, o nosso cristianismo era algo muito superficial. Não sabíamos ou não queríamos saber que os bens materiais não têm importância, que o essencial no mundo é o amor ao próximo, acompanhado de uma constante busca de aperfeiçoamento espiritual. Por isso, minhas amigas ricas se julgavam tão importantes e eu, que nada possuía, ficava até revoltada, desejando possuir bens materiais, um dia. Comentamos sobre a morte e sobre o que nos aguarda depois dela. Nossas opiniões eram diversas. Minha amiga Goreti, apesar de ser uma grande líder, sobrinha da diretora e muito piedosa, disse que após a morte a gente se transforma em pó e pronto. A alma morre com o corpo, disse-nos ela. Essa palhaçada toda que realizamos aqui, cessa com a morte, minha gente. Aquelas palavras, saídas da boca de Goreti, quase nos escandalizaram. Marilene preferia não dizer nada, porém, achava injusto demais o fato de existir pobreza. Célia não acreditava em céu e inferno para nos pecados comuns, ou nossas virtudes comuns, naturais. Segundo ela, só iria para o inferno quem matasse alguém. Igualmente, só iria para o céu quem praticasse um ato heróico, uma coisa extraordinária. Fora isso, os neutros continuariam neutros, mesmo depois da morte. Eram opiniões interessantes, partidas de meninas exemplares,
de comunhões diárias e observadoras do regulamento do colégio. A pobreza de Reni, entretanto, mexeu com todas nós. Somente através dos anos é que vamos compreender que a nossa vocação para o alto não depende de sermos donas de fortunas ou de sermos miseráveis. As janelas do nosso dormitório davam para uma colina, onde, todos os anos, durante o mês de agosto, realizava-se a exposição agropecuária de NP. Era uma exposição animadíssima, com shows e apresentações de animais e coisas exóticas de várias partes do Brasil. À noite, ouvíamos, até tarde, as músicas da exposição. Os sucessos da época eram Roberto Carlos, Paulo Sérgio, Aguinaldo Timóteo, Renato e seus Blue Caps, e outros. O que mais me tocava era a última canção, de Paulo Sérgio. As internas também possuíam muitos discos e, aos sábados e domingos, podíamos ouvi-los e dançar à vontade. Em meu bloquinho de anotações escrevi o seguinte: 15 de agosto de 1968. A minha existência é uma lacuna no universo. A cada dia eu me sinto mais vazia, mais revoltada com a injustiça, e mais revoltada. Nem sei porquê. 16 de agosto de 1968. Irmã Antônia chamou nossa atenção no estudo, hoje. Terminei de ler o primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. 17 de agosto de 1968. Hoje, mais que nunca, a angústia me invade. E aniversário de Alexandre, coitado. Vou matar a aula de catequese. Vou sair. O rio que se derrama pela várzea, nunca verá suas margens cobertas de grandes florestas. José de Alencar. Eram anotações simples e rápidas, porém, profundas e doridas para mim. Essas anotações foram encontradas há poucos anos, em 1984, no fundo de uma caixa e conseguiram causar em mim os mesmos sentimentos daquela época. Só uma diferença, todavia, posso sentir. As experiências que ao longo da vida fui adquirindo mostraram-me que a juventude não é mera passagem cheia de conflitos e desajustes. Nossa luta começa no momento em que decidimos entrar em um novo corpo, para reparar nossos erros e fazer o que não fizemos antes. Assim, durante a juventude, as dúvidas, os conflitos, os laços amizade e tudo aquilo que julgamos um peso transitório, não passa de algo relacionado com nossa vida anterior e futura. Mais adiante. 18 de agosto de 1968. Resumo do sermão. Evangelho é feta, a língua, esse grande dom de Deus, deve ser usada para louvá-lo e exaltar sua glória. Deve ser usada para as coisas boas e não para abusar da fraqueza e ausência do próximo. Por inveja e por meio da língua foi que o demônio afastou Adão e Eva do paraíso de felicidade. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, tudo suporta, tudo espera. Agora estou ouvindo, última canção. Tudo passará, Alexandre, e um dia riremos do que aconteceu. Será? Lembro-me como se fosse hoje. Pi. Jonathan pronuncia o sermão em tom irritado. Parecia que falava propositalmente, dirigindo-se à turma das imaturas, agora, poucas, que ficavam pelos cantos picando por meio da língua. Aquele dia correu calmo, de uma calma pesada, foi como se alguém houvesse despejado toda sua ira sobre internas e as irmãs. A última canção, de Paulo Sérgio era tocada com frequência e causava-me grande dor. Uma dor estranha, uma saudade já, daquilo tudo que ainda era presente. Um medo de enfrentar aquilo que ainda estava por acontecer. 19 de agosto de 1968. Estou novamente na sala de prática. É bom e não é. Lá, eu fico olhando a construção da colina e tenho saudade. Anotei o seguinte do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 17. Não tenho sãos necessidade de médicos sim os que se acham mal, pois não vim chamar os justos, mas os pecadores.
Lá no tiro de guerra os soldados tocam. Não tenho mais saudades de JS, nem de SN. 21 de agosto de 1968. Hoje vi Alexandre. 22 de agosto de 1968. Hoje, embora bastante desorientada, consegui alguma coisa a mais. O que havia pensado, decidi não fazer mais. Ainda bem que pensei antes. Vou ler um bom livro. Tenho de fazer trabalho de filosofia e amanhã o meu grupo apresentará trabalho de religião. 23 de agosto de 1968. O céu hoje está muito triste. Eu, ainda mais. Não sei o que fazer da vida. Aliás, não sei o que a vida fará de mim. 24 de agosto de 1968. Comecei a ler o livro de Michel Coeste, Poemas de Rezar. 25 de agosto de 1968. Fomos ao Colégio dos Padres. Vi Alexandre até a hora em que o ônibus saiu. Ele deu um adeus discreto e sorriu. Aquele 25 de agosto marcou-me profundamente. Após uns minutos de conversa com Pi. Jonathan em sua sala, cujo fundo musical era a última canção, ele saiu para passar vários dias em BH, em retiro espiritual. Quando atravessávamos o grande jardim da Praça dos Coqueirais, o ônibus de Pi. Jonathan saía. Ele sorriu-me tristemente e deu adeus. Uma chuva fria começou a cair e, numa melancolia misteriosa, o céu escureceu, apesar do relógio marcar apenas 10 horas da manhã. Uma nuvem de tristeza baixou sobre mim. Comecei a compreender, naquele momento, a importância de Pi. Jonathan. 26 de agosto de 1968. Senhor, dai-me forças. Tenho ódio. 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 Quando notei que o Pi. Jonathan estava tão apegado a mim, quanto eu a ele, comecei a me sentir culpada, com a consciência pesada. Não havia e nunca houve nada que se pudesse condenar em nosso relacionamento. Ele me queria bem e eu a ele. A educação que eu vinha recebendo desde quando entrei aos 12 anos para o internato em JS era rígida demais, por isso, a ideia de gostar, ou melhor, de amar um homem, era tida por mim como vergonhosa, feia até pecaminosa. O meu relacionamento com Pi. Jonathan era puro demais para ser encarado como pecaminoso. Aquela coisa em comum que havia entre nós, aquela necessidade de encontrar apoio e de dar apoio, aquela insegurança e, principalmente, aquela ternura que transbordava dos olhos miúdos de Alexandre era a mesma que enchia meu peito, numa ânsia infinita de doação. O nosso relacionamento se estreitou durante as férias, quando mantivemos correspondência regularmente. Comecei a sentir depois que era eu a única culpada se Pi. Jonathan estivesse cometendo qualquer erro e o pior, comecei a ter receio de que, um dia, Pi. Jonathan fosse para o inferno, só por haver gostado de mim. Chegava, às vezes, até ter ódio de mim, de NP e de Pi. Jonathan. Os dias 1º, 2 e 3 de setembro foram reservados para nosso retiro espiritual. Naquele ano, os retiros não eram mais longos dias de silêncio absoluto. O sacerdote fazia uma palestra, em seguida, ditava questões para debatermos em grupo. Após o trabalho em grupo, havia outra reunião, em que cada responsável exporia a conclusão do trabalho realizado. Sempre tive o hábito de fazer autoanálise. E, talvez, seja mesmo pelo fato de me analisar demais, é que encontro coisas sobrando e sofro. Durante os dias de retiro não vi Pi. Jonathan e tomei a resolução de me afastar dele, sempre que pudesse. O mês de outubro trouxe-nos uma grande surpresa. Durante uma reunião feita em nosso estudo, irmã diretora deu-nos a notícia de que no próximo ano o colégio não funcionaria em regime de internato. Teríamos, portanto, de escrever para nossos pais, comunicando-lhes, para que os mesmos providenciassem outra escola para nós, em 1969.
Para mim, era até ridícula a ideia, pois era eu mesma quem teria de providenciar minha própria escola. Acho que para os meus era indiferente se eu estudasse ou parasse, se eu voltasse para JS ou fosse para a China. Fiquei triste, pois somente eu sabia as dificuldades que enfrentaria. Sozinha e sem apoio. Era o fim da caridade das irmãs. Seria o começo de outra vida para mim. Os problemas até ali enfrentados diziam respeito a coisas relacionadas a uma vida rotineira e pacata de internato. Os futuros seriam de toda sorte de ordem. E eu precisaria de muita força, muita humildade e muita perseverança. O mundo redondo estava de boca aberta à espera da presa inocente. A ideia de deixar Alexandre fazia-me feliz e, ao mesmo tempo, triste. Eu poderia ser mais livre estudando em um externato. Poderia ficar perto da família e adquirir novas experiências, manter novos contatos, esquecendo-me de Alexandre. Mas, ao mesmo tempo, eu não poderia pensar em esquecê-lo. Era alguém que me apoiava, me compreendia e me queria bem. Para ele, os meus absurdos eram tão naturais. Os meus anseios, ideais, complexos e dilemas eram coisas comuns e eu, um dia, os superaria. Oh! Como Alexandre era compreensível e humano. Ora poderia eu viver em um mundo turbulento, maldoso, longe dos olhos e dos conselhos de Alexandre. Um sacerdote assim, jamais existiria. E como tudo no mundo, o ano de 1968 chegou ao fim. Os últimos dias foram tristes. Jonathan não continuaria em NP, mas também não sabia para onde seria mandado. Eu não sabia como enfrentar a nova vida, ao lado dos meus, em um colégio estranho. Aquelas palmeiras, aquela praça, aquele povo. Tudo ali ficaria eternamente no meu coração. As batalhas interiores, as dúvidas, as amigas, as irmãs não sairiam jamais das minhas lembranças. A última noite que passei na escola normal trouxe-me recordações muito minuciosas de cada momento ali vivido. Lembrei-me até de Carlinhos, um jovem do Maju, que, de vez em quando mandava-me um bilhetinho delicado e lembranças carinhosas. Certa vez, Jonathan disse-me sorrindo. Carlinhos estava na igreja com a namorada. Ele tem uma namorada, você sabia? Fiquei triste. Será que até Jonathan me achava indigna de ter um namorado? Será que eu não era uma menina como as outras? Droga de vida. Até Jonathan alegrando-se pelo meu sofrimento. Claro que eu não estava sofrendo pelo fato de Carlinhos estar com a namorada, mas sim, pelo fato de Jonathan me contar e ainda fazer um ar de contente. Lembrei-me, também, do secretário do Colégio Estadual de NP. Era um rapaz muito inteligente, vereador da Câmara e que fumava cachimbo. Era um tipo exótico hippie. Jonathan sabia que eu tinha uma certa queda por ele. Tudo passou. As músicas que irmã Fernanda colocava à noite, ao lado do nosso dormitório. Louve-me, Please, louve-me. As festinhas, as aulas, as frutas do colégio, nosso mundo. Tudo passou. Algumas horas da madrugada, porém, ainda restavam para minhas recordações, minhas lágrimas e um balanço geral sobre minha vida. Lembrei-me ainda de Edilene e seus preconceitos. A vida para ela não seria difícil, pois era muito rica. Coitada, tão cheia de dúvidas, de problemas religiosos e morais. Tão cheia de tabus. A oração de São Francisco cantada pelo Jonathan. Aquela voz tão semelhante à de Moacir Franco. No dia seguinte, após a missa, despedi-me de Jonathan. Uma coisa esquisita parou-me na garganta e as lágrimas desceram. Marine, não vai chorar, menina. A vida é assim. É muito triste para nós, a despedida. Sei que vamos sofrer, vamos sentir falta um do outro, mas precisamos ser fortes. Rezarei por você e sei que você também rezará por mim.
Você é muito jovem e ainda será muito feliz, tenho certeza. Um dia, quem sabe, a gente se encontra. Quem sabe, até, eu vá a JS. Agora, vá. Lembranças aos seus. Muitas felicidades, Marine. Tudo isso que estamos vivendo foi feito para nós, humanos. A beleza da vida humana consiste nesses encontros e desencontros. Um dia nos veremos. Talvez mais amadurecidos e conscientes. Vá, Marine, com Deus. Não se esqueça de mim. De tudo aqui. Olhei para Pi. Jonathan. Meus olhos inundados. A mão segurando a boca, para conter um soluço forte. Não consegui dizer uma palavra sequer. Vou esperar uma carta sua, sim. Disse Alexandre, meio engasgado. Acenei com a cabeça, prometendo-lhe escrever. E saí correndo. Psiu, fez Pi. Jonathan. Voltei-me. Dê-me um abraço. Abracei-o e quando olhei para seus olhos, estavam cheios de lágrimas. A vida é assim, Marine. Vou escrever, Alexandre, consegui dizer, e saí. Já no portão de saída, olhei para trás. O velho prédio da escola normal parecia mais melancólico, o extenso jardim, mais velho, mais cansado. Cada canteiro está mais seco. Cada árvore, mais triste. Ainda uma vez, olhei para trás. Pi. Jonathan chegou à portaria e disse-me adeus. Aquela imagem de Alexandre usando um terno cinza seria uma sombra a me seguir pela vida. Ele ficava tão bem de terno. Cinza ou preto. De batina, porém, ficava tristonho e se assemelhava a Eurico. Segui, meio tonta, assemelhando-me a alguém que havia saído de um leito de hospital. Eu me sentia como um carneiro prestes a ser imolado. Segunda parte. O silêncio sepulcral das 2 horas da madrugada, apenas era cortado pela respiração difícil de minha mãe. Ali, no leito do hospital, ela mais parecia uma moribunda. O pescoço, local da cirurgia recente, estava roxo e inchado. Os pulmões insuficientes e as crises de falta de ar estavam sendo muito frequentes. Mamãe dormia um sono esquisito, às vezes calmo demais, fazendo-me pensar o pior, às vezes, agitado demais, causando-me sustos. A cama do acompanhante estava lá, estendida, impecável. Estava desocupada porque não podíamos pagar acompanhante. E eu era acompanhante e não podia usá-la. Por isso, cochilei assentada na cadeira, contemplando a cama vazia. Um cochilo apenas e acordei sobressaltada, com mamãe toda preta, assentada na cama, com falta de ar. Toquei imediatamente a campainha e veio a enfermeira. Logo, 2 médicos, várias freiras do hospital e um enfermeiro com oxigênio. Você é a mais velha, filha? Perguntou-me uma das freiras. Eu estava atordoada, contemplando o sofrimento de mamãe. Nunca presenciara, antes, coisa tão triste. Sim, senhora, sou a mais velha. Quantos vocês são? Somos 6. A pequena está com 1 ano, apenas. Pobrezinha, disse a irmã, mas, tenha coragem, filha. Deus não abandona seus filhos. Neste momento percebi que a freira se referia à morte de mamãe e comecei a chorar. Tantos anos distante dos meus. E agora que tive a oportunidade de estudar em um colégio público, tendo, à tarde, o prazer de voltar para casa, mamãe morrendo. Oh! Cruel vida, soberana sádica. Meu Deus, quanto tempo perdido, estudando longe. Minha mãezinha sofrendo pela minha ausência e agora, nós duas juntas, o destino tentando nos separar para sempre. Uma crise de choro tomou conta de mim, não deixando que eu percebesse que todos se retiraram, que mamãe dormia agora, com a cor normal, o oxigênio. A freira, perto de mim, tinha um leve e triste sorriso nos lábios. Fique tranquila, filha. Agora, ela está fora de perigo.
Deite-se e durma. Não quero dormir, irmã, e nem poderia. Fiquei aqui só para não deixar mamãe sozinha. Não podemos pagar acompanhante. É? E como você ficou? Fiquei escondido e não sairei até que mamãe saia. Mas não pode, filha. Para ficar, deve pagar. Pagar pelo espaço que piso. A cama, irmã, não a estou usando nem para sentar-me. Só tomo água, mesmo assim, sem filtrar. Não, irmã, a senhora que me perdoe, mas não sairei. Depois a gente resolve, e a freira saiu. Mamãe dormia tranquila. Cheguei-me à janela. Um pouco abaixo do grande hospital, a basílica, a cidade, aquele mundo de JS que, poucos meses antes, eu cultuava em saudades. Era o início de 1969. Meus problemas de aluna interna pertenciam ao passado. Novos problemas estavam surgindo e o maior deles estava ali, mamãe entre a vida e a morte. As estrelas da madrugada piscavam no infinito límpido. Lembrei-me de NP e de Pi. Jonathan. O que estaria ele fazendo? Claro que dormindo. Que bobagem. Pi. Jonathan. Bem que eu estava sentindo a falta de um ombro amigo, de uma palavra de consolo. De alguém para olhar-me profundamente nos olhos, adivinhando meus pensamentos. Pi. Jonathan. Doce lembrança do meu tão próximo passado. O relógio da basílica anunciou as 4 horas de uma nova aurora. A solidão tomou conta de mim e tive medo. O ano que apenas se iniciava enchia-me de pavor. Era necessário, porém, ser forte e ter fé. Um dia haveria um porto de chegada, algo melhor, mais ameno que a minha triste jornada. Olhei para trás. Mamãe dormia ainda, tranquilamente. Algo estranho, todavia, assustou-me. Uma pessoa saiu correndo de perto da pia e entrou debaixo da cama de mamãe, correu sem fazer ruído. Abaixei-me depressa e olhei debaixo das duas camas, porém, nada havia. A porta estava fechada, bem fechada. O vulto nem entrara e nem saíra por ela. Mamãe abriu os olhos. Você também viu, nega? Perguntou baixinho, quase sem voz. Uma pessoa entrando debaixo da cama. Claro que vi. Credo, mamãe. O que será? Reze, minha filha. Reze, disse quase em pensamento. Fiquei apavorada. Como mamãe pôde ver, se estava dormindo quando o vulto apareceu. Rezei para que o dia chegasse depressa. Marcinho e eu havíamos solidificado nosso namoro. Ele até já havia ido à minha casa. Eu estava, em matéria de amor, feliz. Mamãe saíra do hospital, quase bem, só a voz é que não voltara ainda ao normal. Comecei o terceiro normal, entre animada e temerosa. A turma era conhecida. Eram meninas que foram minhas colegas no curso primário e ginasial. Umas 3 somente eu não havia conhecido antes. Uma delas, posteriormente, tornou-se minha maior amiga. Era filha de um comandante do exército. O mundo se abria para mim, cheio de matizes, de novidades. Não mais aquela rotina do internato. Não mais os mesmos problemas e as mesmas alegrias. Eram coisas novas. Nem todas agradáveis, mas, nem todas ruins, também. Minhas notas eram excelentes, como antes. Minha turma me estimava e pedia-me ajuda, principalmente em português. A filha do comandante, chamava-se Vitória, tornou-se minha grande amiga. Contava-me suas coisas, principalmente como era tratada em casa. Falava-me sobre o seu namorado, suas irmãs, sobre o clube e seus fins de semana. Era um mundo atraente o seu. Às vezes, eu até tinha vontade de participar dele. Marcinho ia, uma vez por mês, à minha casa. Pi. Jonathan escrevia-me com frequência longas cartas, mandava cartões e postais e falava sempre sobre seu novo ambiente. Estava agora em BH e tinha um imenso campo de atividades. A vida, para muita gente, estava difícil.
Tudo muito caro. Trabalho para moças, em JS quase não havia. Ou teria de sujeitar-se a ser empregada doméstica e lavadeira ou a trabalhar nas fábricas de tecidos. Estas não aceitavam estudantes. Como balconista de loja, não se conseguia facilmente uma vaga. As lojas maiores já possuíam o seu pessoal antigo e não admitiam novatas. As pequenas lojas dispensavam balconistas, pois os próprios donos assumiam tudo. Apesar de ser uma escola estadual, eu necessitaria de dinheiro para comprar materiais, para condução, em dias de chuva, pois a escola ficava muito distante de minha casa. Em alguns dias da semana, nós, do terceiro ano, éramos obrigadas a ficar em horário integral, de 7h30 da manhã às 11h30 e de 13 horas às 17h30 horas. Nesses dias, quando não havia dinheiro para lotação, eu não tinha tempo nem para almoçar, devido à enorme distância. Eu estava sentindo na própria carne as dificuldades do mundo cá fora. Mamãe ainda estava quase muda e fraca. Minha irmã havia conseguido emprego em uma pequena loja, sendo muito mal remunerada. Papai vivia de biscates, ficando em casa, às vezes, muito tempo, sem serviço. O único que dava mesmo duro era meu irmão de 15 anos, que trabalhava em uma farmácia, no centro. Tivera de abandonar os estudos aos 13 anos para enfrentar serviços e ajudar em casa. A vida começava a me mostrar as suas garras. Comecei a sentir a dor que vem do âmago da alma, o peso da pobreza e aquela coisa desagradável que são os palpites de parentes na vida do mais pobre. Consegui pegar uma mala de roupas para lavar, nos momentos em que estivesse em casa. 5 cruzeiros por mês, pelo menos, meus cadernos eu poderia comprar. Uma surpresa muito agradável, em uma tarde, às vésperas da Semana Santa, foi como um oásis em pleno deserto ardente. Meu irmão chegou e disse-me que alguém me havia procurado na farmácia. Quem poderá ser? Perguntei. Um padre moreno e sorridente. Pensou que lá fosse sua casa, Marine, é por causa das cartas do que sempre vão para lá. Nunca dei o endereço daqui de casa. Jamais imaginei que ele pudesse aparecer. Apareceu, mana, e quer vê-la. Ele é formidável. Gostei, logo de cara. Meu irmão estava eufórico. Eu, porém, fiquei pensativa. Jonathan agora ficaria sabendo que eu não era uma interna como as outras. Ele ficaria sabendo sobre minha vida miserável, sobre minha família, sobre meu bairro humilde, de gente triste e desajustada. A felicidade, porém, de revê-lo fez com que eu afastasse rapidamente os pensamentos amargos. E onde está ele? Perguntei. Na faculdade, mana. E quer ver você ainda hoje. Aprontei-me e fui à faculdade. Enquanto esperava, lembrei-me de NP, do momento em que me despedi de Alexandre. Do passado. Tive vontade de chorar, de voltar atrás, no tempo e no espaço, Marine. Que saudade, Jonathan abraçou-me forte. Sentamo-nos. Pensei que você morasse sob a farmácia. Não, senhor. Nunca morei lá. Meu irmão é apenas um empregado. Pensei que seu irmão fosse um homem casado. E é menino, e empregado. Traço, disse eu, com amargura. Você está tão bonita, Marine. Vai bem no colégio, não é? Sim, padre. O quê? Alexandre, agora, mais que nunca, quero ser Alexandre. Podemos conversar mais à vontade, sem horários. Sem as freiras e o regulamento, tenho saudade, Jonathan. Gostaria que o tempo voltasse. Não me conformo. Ando triste, que é isso, Marine? Eu sou o culpado, não é mesmo? Vim para trazer recordações. Não é mesmo? Diga, Marine, você desejaria que eu jamais aparecesse por aqui? Seja sincera. Nada disso. Gostei tanto de poder revê-lo. Saber que alguém saiu de longe e veio até aqui por minha causa é maravilhoso.
Se você não viesse, Alexandre, como nós nos encontraríamos outra vez? Para mim é tão difícil. Ando triste é porque estou achando tão estranho o colégio. Professores esquisitos. Alunas fumando. Não fui acostumada. É a primeira vez que estudo em um colégio assim, padre. Psiu. Alexandre, olhe, Marine, você não pode perder a cabeça. Agora que chegou o momento de você mostrar a formação que recebeu. Sei que é difícil. Você deve estar se sentindo desajustada, mas, logo se ambientará. Pi. Jonathan estava sentado ao meu lado, usando seu terno cinza. Estava mais jovem, mais gordo, mais bonito. O senhor está tão bem. Foi bom ter saído de NP. Nunca gostei de ficar fechado em colégio, Marine. Fui feito para uma vida livre de paróquia, entre o povo. E por que não vem para cá? Esta paróquia é o quê, por exemplo, é enorme. E a melhor de JS. Bem organizada. É uma linha divisória entre um bairro paupérrimo e um outro rico. O senhor se sairia muito bem. Não depende de mim, infelizmente. E você gostaria que eu viesse? Muito. Veja, eu não saio, não participo de nada. Só vou à aula, à missa aos domingos. Comecei a dar catecismo lá na minha paróquia, mas Marcinho não gostou da ideia e eu deixei. Então, seu namorado não quer que você dê catecismo. Isso é mal, querida. As suas atividades, se são boas e saudáveis, ele não pode proibir. Pense bem. Vocês não assumiram ainda um compromisso, para que um possa ficar assim tolhendo a liberdade do outro. E por que você abandonou o catecismo em sua paróquia? O senhor entende. Gosto do Marcinho. Gostar não é o bastante, Marine. É preciso amar. Amar, entendeu? Sacudi a cabeça, afirmativamente. Ele vem muito aqui. Uma vez por mês, só. E vem agora, na sexta-feira da paixão. Quero ficar conhecendo seu namorado, sim. O senhor o conhecerá. Conversamos muito e despedi-me prometendo voltar à tarde do dia seguinte, após as aulas. Voltei a ver Pi. Jonathan durante todas as tardes que precederam a Semana Santa. Numa dessas tardes, Pi. Jonathan disse-me, amanhã você vai me levar à sua casa, sim. Não, senhor. Não posso, Pi. Jonathan. Não quero que vá à minha casa, psiu. Que é isso, Marine? Por quê? Meu pai não gosta de padres. Menti, há tempo. Não me apresentarei como padre. Direi que sou um ex-professor, seu amigo. Papai não entenderia, Alexandre. Continuei mentindo. Ele é muito rigoroso e não permitirá que homem algum se aproxime de mim. Agora que tenho namorado, ele gosta de Marcinho? Gosta muito. Ele deseja que eu me case com ele. E isso era verdade. Papai sempre gostou de Marcinho. Alexandre olhou-me profundamente nos olhos, mordendo o lábio inferior. Então, Marine, não há outro modo, outra maneira de eu me apresentar. Ou, se eu fosse em um momento que estivesse só sua mãe. Não, Alexandre. Prefiro que não vá. Não fique aborrecido comigo. Acho que também mamãe não entenderia. Ela é maravilhosa, mas é muito severa também. Certo, Marine, já que não há outro jeito, não irei. E você, continuará a me visitar enquanto eu estiver aqui? Se você não ficou com raiva de mim, Alexandre. Eu voltarei, amanhã. Assim. Gostei de ver. Diga sempre Alexandre e você. Vem amanhã, sim. Desci a rua do santuário maldizendo a pobreza. Maldita a vida de pobre. Se, pelo menos, meus pais possuíssem uma casa decente, eu poderia levar Alexandre lá. Droga! Aquela casa miserável. Aquele bairro feio. Aqueles vizinhos esquisitos. Oh! Deus, por que me fizeste assim? Por que há coisas sobrando para uns e faltando a outros? Que injustiça! Nada eu fiz,
para ser castigada assim. Não levar à minha casa meu melhor amigo, porque esta é humilde. É demais. Chorei pela rua. No dia seguinte, após o estágio, que era feito pela manhã, fui almoçar mais cedo. Marine, como é o Pi? Jonathan perguntou-me. Mamãe. Por que, mamãe? Por que a senhora está querendo rir? Olhe, passou um táxi aqui, várias vezes, levando um homem bem moreno, de terno cinza, cabelos grisalhos e olhos miúdos. Passou, ou chegou aqui. Gritei. Passou devagar, várias vezes, minha filha, e apontou para nossa casa como se houvesse descoberto, droga. Aquele padre é atrevido. Dei um murro na mesa e comecei a chorar. O que foi, minha filha? Por que está chorando? Ele queria que eu trouxesse aqui e eu não quis. Então ele veio fiscalizar. Fiscalizar, mamãe. Para conhecer a minha miséria, de perto. Ele não sabe da nossa pobreza. Mamãe ficou tristonha. A senhora não tem culpa, mãe. Se há uma pessoa culpada, é aquela. Aquela canalha da tia Joana que ficou com a parte da herança do papai. Eu jamais deixarei de pensar nisso. Nós somos as vítimas e eu nem posso trazer um amigo para conhecer minha família. Traga, minha filha, ele é padre e entenderá, entende nada. Ele é um curioso e ousado. Minha irritação chegou ao auge. Não almocei. Tomei banho e voltei ao colégio. Nem sei o que se passou durante as aulas. Tive a sensação de que Pi. Jonathan estava me prejudicando. Estava invadindo a minha privacidade. Por que teria ele saído de tão longe para conhecer meu bairro, ver minha casa e, mesmo que de longe, ficar conhecendo minha mãe? Por que, meu Deus? Pi. Jonathan estava errado. Só 15 anos mais tarde, é que pude compreender o porquê de tudo aquilo. As coisas não acontecem simplesmente por acontecerem. Tudo tem significado. Uma causa. Um efeito. Um sacerdote sair de longe para vasculhar a vida de uma jovem que conhecera em um internato. Se eu soubesse, naquela época, teria levado o Pi. Jonathan à minha casa e contado a ele a minha vida em detalhes. À tarde, após as aulas, estava indecisa, sem saber se passaria pela faculdade para ver Pi. Jonathan, ou não. A verdade é que eu estava sem coragem para encará-lo. E estava aborrecida, também. Pi. Jonathan não tinha o direito de sair andando pelo meu bairro, procurando e observando o meu casebre. Ao chegar à esquina, parei e pensei bastante. Depois subi a rua do santuário. Pi. Jonathan estava perto da porta do santuário conversando com uma pessoa. Esperei até que esta saísse e, então, fui me aproximando, temerosa e triste. Por que você se atrasou, hoje? Perguntou-me. Estava sem saber se viria, ou não, psiu. Por quê? Não sei. Tantas coisas. Vem aqui, Marine. Chamou-me para o meio da rua. Olhe, lá, sua casa. Apontou em direção à minha casa. O que é que o senhor está dizendo? Não é lá que moro. É um pouco para cá. Mais perto da fábrica. É lá, Marine. Aquela casa meio amarela. Não, senhor. Não é, disse meio trêmula. Pi. Jonathan olhou-me com um olhar cheio de compaixão e calou-se. Pus a mão no rosto. Parecia que estava em chamas. Tive medo de que minha pobreza me separasse de Pi. Jonathan. Eu estava mentindo demais. Marine. Ele conduziu-me para a porta do santuário. O essencial é aquilo que temos aqui dentro. Nossa alma, querida. O resto é transitório. Nem mesmo nosso corpo nos pertence. E isso é válido para pobres e ricos. Um dia, tudo será esplendor, Marine. Aí, sim, seremos felizes. Cristo. Cristo, Marine, quem foi ele? Pi. Jonathan passou o dedo sobre uma lágrima que descia pelo meu rosto. Em momento algum ele se referiu claramente à minha pobreza,
que ele havia descoberto. Tenho uma novidade para você. Que novidade? Perguntei. Vou ajudar nas festividades da Semana Santa, em SN. Não acredito, verdade, Marine. Vou amanhã para lá. Como foi isso? O senhor pediu e o padre diretor mandou. O vigário de SN solicitou um sacerdote para ajudar lá. E só estava sobrando eu. Impossível. Que coincidência. Então, o senhor vai. Amanhã. Na Maria Fumaça. Que maravilha. Gostaria de ir também. Pi. Jonathan. Então, vamos. Não posso. O Marcinho vem para cá. Fomos assistir às solenidades da Paixão de Cristo, Marcinho e eu, no Largo M atrás da Basílica. Ali, multidão enorme se aglomerava sob o céu límpido, sedenta das palavras do pregador. Não tanto pelo conteúdo da mensagem em si, mas pela beleza do vocabulário e pelo dom da arte da oratória. Aí sairiam os comentários sobre a voz do pregador, sua dicção e seu dom de impressionar. Infelizmente, é assim que acontece. Durante o tempo que precedeu o início da cerimônia, Marcinho contou-me que, na quinta-feira, antes lavar pés, em SN, estava ele ajoelhado, quase ao fundo da igreja, quando o sacerdote que ajudaria o vigário local tocou-lhe no ombro e perguntou-lhe: Você sabe ler? Um pouquinho, respondeu Marcinho, achando aquilo muito estranho. Então, venha para cá, para você ler o comentário do ritual. Atrevido, Marine, disse-me Marcinho. Não me conhecia e logo foi com brincadeiras, ele é assim mesmo. Muito brincalhão, disse-lhe eu. Não fui com a cara dele. E disse que é seu amigo. Marcinho estava contrariado. É, Marcinho. Ele é meu maior e único amigo. É um sacerdote maravilhoso. Humilde, caridoso e alegre, cara de pau, que ele é. Vagabundo. Marcinho demonstrava rancor. O que foi que ele lhe fez, pelo amor de Deus? Ele apenas quis brincar, perguntando se você sabia ler. Olhe, Marcinho, você me perdoe, mas Padre Jonathan não é vagabundo. É sim. Imagine você que ele teve a ousadia de ir à minha casa, para conhecer meus pais. E chegou lá brincando, dizendo que o povo em SN estava comentando que ele se parece comigo. Atrevido, Marine. Imagine só. Eu me parecer com ele. Não me leve a mal, Marcinho, mas há uma semelhança, sim. Marcinho ficou furioso. Não há necessidade de esclarecer que você é muito mais bonito, disse-lhe eu, contornando o clima desagradável que se apoderou de nós. Não quero que você continue com amizades com esse padre, isso, você não vai me proibir. Sinto muito, mas nossa amizade é muito preciosa. Você deve entender que ele está tentando ser seu amigo também. Você não pode julgá-lo sem conhecer, fala mal, o danado. Disse Marcinho, zombeteiro. O importante é a mensagem, meu amor. Vamos parar de brigar? Deixemos Pi. Jonathan de lado e pensemos em nós. A gente quase não se vê. E, ainda assim, vamos estragar nossos momentos com discussões inúteis. É verdade. Isso não importa agora. Marcinho, como estão aquelas moças possessas? No princípio de janeiro, um fazendeiro de SN perdera 3 moças de um rapazinho afogados no Rio Grande. Foram nadar os 5 irmãos, a mais velha, que era noiva, de 24 anos, uma, de uns 22, outra de 19, o rapazinho de 15 e a menina de 8. Em dado momento, a pequena começou a se afogar e os 4 maiores se atiraram para salvá-la. Conseguiram jogá-la fora d'água, porém os 4 morreram, no mesmo instante, tragados pela correnteza. SN assistiu à maior tragédia, durante os seus quase 300 anos de idade. Foi um golpe terrível, não só família, como também para todos nós. As moças eram amadas por todos. Eram jovens maravilhosos e todos se revoltaram ante um fato tão brutal.
Seria aquilo vontade de Deus? Durante os dias que se seguiram à morte dos 4 jovens, uma família humilde, que possuía vários filhos, foi o alvo de atenção de